conhecido. É um texto conhecido de cor e salteado. Carta de Paulo à cidade de Roma, aos Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11. Eu trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Marinaldo Souza. Olha, pastor, eu sou aqueles 10 leprosos, eu sou um. Tudo que eu sou abaixo de Deus, do Senhor Jesus, eu devo à Assembleia de Deus Missão. Eu sou cria da Assembleia de Deus Missão. Aí eu vim cair ali, pela mão de Deus, em São Geraldo. O pastor Marinaldo me abraçou. Nós somos co-irmãs, já sei de toda a história do CETA, e eu estou muito grato a Deus por estar. Toda vez que eu vou numa igreja, Assembleia de Deus Missão, eu não tenho como não agradecer. Eu trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Marinaldo, ao senhor, todo o corpo de obreira, toda a igreja, tá bom? Carta de Paulo à cidade de Roma, capítulo de número 13, versículo de número 11. E digo isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quem concorda que assim está escrito, diga amém. Amém. Se assente, por favor. Vocês são crentes. Olha para cá, por favor. Estamos diante de uma carta de apresentação. Esta carta, endereçada à cidade de Roma, é uma carta que procura apresentar um homem que foi um dos maiores perseguidores da igreja primitiva na face da terra, mas que consequentemente se tornou um dos maiores perseguidos da igreja. Esta carta vai preparar um terreno espiritual a uma igreja que está em decadência, na cidade natal do Questarditano, porque esta carta é dita por Paulo e é escrita por um Tércio. Pastor, está escrito capítulo 16 aos Romanos, versículo 22. Tércio afirma: saudando os irmãos de Roma com a paz do Senhor, que escreve a punho. Possivelmente Paulo está na casa de um dos seus 70 discípulos que Deus o presenteou no seu ministério terreno, por nome Gaio, na cidade de Corinto. E Paulo ouve dizer que a igreja que ele não teve o privilégio, possivelmente Áquila e tantos outros aqui, naquela época, fundaram aquela igreja, mas de tantas que Deus outorgou, deu direito a Paulo de fundar, Paulo não teve o privilégio. Toda a igreja, vocês transpiram Deus, e quem transpiram Deus conhece Bíblia. Eu só quero ressaltar, todos vocês sabem que Paulo tem dupla cidadania. Seu pai é descendente da tribo de Benjamim, porém ele tende para o sangue romano muito mais. Ele tem 2 nomes. Muitas pessoas falam aí fora que Paulo teve o nome mudado. Paulo não teve o nome mudado, ele sempre teve o nome de Saulo de Paulo. O seu nome Paulo é o tecladista. Eu quero te dar um abraço. Eu amo teclado. Daqui a pouco, tá bom, meu filho? Eu vou te dar um abraço. Você é crente, rapaz. Paulo tem o seu nome chamado após a sua conversão de Paulo, para que os gentios o recebam abertamente. É um nome judeu, um nome gentil, fácil de entender isso. Este Paulo aqui procura apresentar-se a esta igreja que foi fundada por alguns dos seus discípulos na época que está em decadência. E os obreiros aqui, que eu já percebi nos seus olhares, grandes pregadores, eu tenho um grande respeito por demais, sabe tão bem quanto eu que a cidade de Roma nesta época está em uma decadência tão grande que Paulo precisa advertir no capítulo 1, pastor Zacarias, o senhor sabe disso. A bagunça está tão grande na igreja de Roma que eles estão dizendo dentro da igreja que não tem problema homem com homem, não é Assembleia de Deus Missão não, porque eu sou macho ainda, eu vou morrer ou ser preso lá pelo Supremo Tribunal falando o que está na Bíblia. Paulo está olhando e ouvindo, dizer que homem com homem estão se deitando, mulher estão se deitando, e está dizendo, não tem nada a ver.
Aí Paulo diz: os homens mudaram a verdade de Deus, por isso Deus os entregou às paixões infames. Capítulo 1, versículo 27, 28 e 29. Entregando as suas paixões infames, e por isso mudou a ordem natural de ser, deitando-se homem com homem, mulher com mulher. Paulo procura doutrinar esta igreja antes de chegar lá, mesmo sem saber que quando chegasse lá passaria por uma prisão domiciliar, consequentemente seria jogado num calabouço. Vocês sabem muito bem da história. Consequentemente teria a sua cabeça arrancada por algo ao evangelho. Paulo procura apresentar a esta igreja, e diante desta carta ele vai se apresentando e deixa bem claro: não deva nada a ninguém. Se for dever alguma coisa a alguém, deva o amor. Toda autoridade debaixo da terra é constituída por Deus. Orai por todo. Eu amo esta carta de Paulo, mas antes de chegar aqui, mesmo correndo do jeito que eu estou para cumprir com a palavra que eu dei, no versículo de número 11, eu preciso vos lembrar que este Paulo, quando chamado de Saulo, ele está diante do primeiro mártir da igreja primitiva na face da terra. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Quando este é apedrejado, e o que eu acho lindo na vida dos crentes é que quanto mais pedrada, mais a glória a gente vê. Alguém levantou a mão lá atrás, Rômulo. Quanto mais falam mal de nós, mais a gente cresce. Isso é a origem da igreja primitiva. Alguém disse na pandemia em 2020: os crentes agora acabam, os crentes agora não tem mais aonde congregar. Coitado, a gente só fez crescer, só fez Jesus batizar mais, salvar mais vida. Isso vem da igreja primitiva. E Saulo, e eu chamo assim porque ainda no capítulo 7 é chamado assim, está vendo Pedro, está vendo Estevão apedrejado em praça pública e vendo a glória de Deus. É tanto sangue que Lucas, o médico gentil, diz que as suas vestes são repartidas entre os soldados, e o historiador Flávio José arrisca dizer que Saulo de Tarso pega um pedaço das roupas de Estevão, cheira e toma gosto daquele negócio. Parece que eu vejo alguém chegando para Saulo e dizendo: meu amigo pregador Ismael, olha, chegando para Saulo dizendo: olha, tem um povo doido a quase 170, aproximadamente 170 quilômetros daqui. Aonde? Uma rua chamada Damasco. É um povo maluco que 9h30 da noite, em vez de estar em casa, está lá fazendo barulho. E é um barulho que atrai um negócio maior. Se você não sabe, fique sabendo: nesta época o cristianismo era chamado de seita, e eu uso isso porque eles chamavam de seita, mesmo sendo loucos, e chamaram o cristianismo de seita. E Saulo então olha para aquele que falou e disse: deixa comigo, com este gosto de sangue eu vou até a cidade de Damasco, vou acabar com esse povo, vou destruir este povo. Coitado Saulo, não leu os 5 primeiros livros pentatêuticos quando é obrigatório para um judeu que nasce de origem, porque senão ele saberia que ninguém toca na menina dos olhos do Senhor, ninguém toca naquilo que Deus levanta, ninguém toca naquilo. Eu vou aproveitar porque eu estou correndo e eu sei que essa igreja é espiritual. Eu não deixei uma mulher bonita em casa, oh glória, 2 filhas maravilhosas. Eu não deixei e não vim aqui para ser estrela, porque eu não sou louco. Estrela é Ele, quem prega é Ele, quem faz é Ele. Mas eu vim aqui para dar lugar a Deus. Eu já quero olhar nos seus olhos e dizer: fica tranquilo, obreiro, não bata a boca com fofoqueiro, não vá atrás de quem está armando contra você, porque você é a menina dos olhos do Senhor. Lá vai ele, Rômulo. E a Bíblia diz no capítulo 9, meu pastorzão Zacarias, que quando ele chega lá, uma luz recoba, a voz brada: ô voz linda, Saulo, Saulo. Vocês conhecem mais Bíblia do que eu. Todo mundo sai correndo, fica com medo. Saulo fica sozinho, as escamas do pecado caem dos seus olhos, e ele começa a enxergar, mesmo sem enxergar, porque nós não vivemos pelo que vemos aqui, vivemos pelo que vemos aqui e aqui. Ele começa a enxergar o evangelho. O Espírito leva a rua direita, Ananias, mas é perseguidor, levanta, é um vaso escolhido por mim. Foi, botou a mão, orou. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 9 e o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, tem umas Bíblias como a minha pequenininha aqui que está no mesma página. Tem
umas outras grandes, como uma que está no hotel minha, que eu carrego para todo lugar que eu vou, na minha mala, que se você passar, está do outro lado. Por que o senhor cita isso, pastor Sandro? Porque do capítulo 9 ao capítulo 10, Paulo começa a fazer a primeira viagem missionária. Mas não se engane, pastor Zacarias não chegou aonde chegou da noite para o dia. O meu vice e pastor presidente aqui de Altamira não chegou aonde chegou da noite para o dia. Tudo precisa passar por um processo, e o processo ainda é existente. Ninguém vai chegar em Canaã nas asas da Dan, da Bianca, da Gol. Tem que passar pelo deserto, não tem outro caminho. Paulo não é diferente. Paulo vai passar entre 7 a 8 anos no anonimato, e neste anonimato ele é inteligente por demais, e ele quer saber no meio dos discípulos, dos apóstolos, dos cristãos, quem é este Jesus que falou com ele, quem é este Cristo que ele tanto matou crentes no nome desta seita, que não é mais seita, e ele sabe o que é o cristianismo, e o que é que este Cristo representa da sua força tão poderosa para fazê-lo mudar de ideia naquilo que ele mudou, reconhecendo como Senhor e Salvador. É aí, meus queridos amigos obreiros que estão tão lindos, que Paulo dá um giro de 360 graus e vai estudar minuciosamente a vida do Senhor Jesus, e vai perceber, meu querido pastor, que um menino se nos deu, um filho se nasceu. Ele está lendo o pergaminho de Isaías, e sobre os seus ombros estava colocado todo o principado, e o castigo que estava nos trazendo a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo, minha vovó, deixa eu falar assim com a senhora, o castigo, porque o manto de glória já me envolve, mas eu preciso falar de Bíblia, porque avivamento sem Bíblia não é avivamento pleno. Mas deixa eu dizer a senhora, olha aqui, vovó, a senhora é mulher séria, mulher que conhece a Bíblia, olha aqui nos meus olhos. Deus escolheu esta noite para entrar nas tuas entranhas e acrescentar os teus dias de vidas aqui na terra. Os médicos não conseguiriam arrancar, mas o Espírito que cura arranca e acrescenta. Ai, deixa eu continuar, eu vou dar lugar, segura aquilo ali, Jesus, vem comigo. Aí Paulo vê que ele tem vários nomes. Dentre esses vários nomes, Isaías fala: maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, limpo, cheiroso, maravilhoso. Então Paulo continua olhando, viu, meu querido amigo que me trouxe a água tão gentilmente? Paulo continua estudando e vê que do alto céu Deus brada, e Isaías bradou isso: a quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? Numa das suas coxas está escrito Rei dos Reis. Ele levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou. Então Paulo vê que deixa eu olhar para as mulheres, vocês são maravilhosas, com todo respeito. Eu sou casado 22 anos com a mesma mulher e tem me ajudado. Está no meu celular, minha pastora, Deus te use, que você ganhe almas, que Deus possa fazer. Aquilo me ajuda demais. Paulo olha e vê um anjo vindo do céu conversar com a Maria e dizer: bendita és tu entre todas as mulheres. O Espírito gera. Ele passa 9 meses e 30 anos no anonimato. Aí Paulo está com os discípulos que foram de Cristo, com os 58 anônimos também, e vê que ele vai até o deserto da Judéia e diz: João, eu vim para ser batizado por você. Como pode? Eu estava pregando para a raça de víboras que eu só batizo com água, mas o Senhor viria após mim, e o Senhor é tão poderoso que eu não tenho moral de desatar os pecados sobre ele. E eu não disse mais para a raça de víbora que o Senhor vinha batizar hoje, Jesus, que o Senhor vinha para batizar com o Espírito. Calma, João, é para que se cumpra a palavra de Deus. Mergulha, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, maravilhoso. Ele sai das águas batimais, e Paulo vê que o Espírito gosta de deserto, que o Espírito gosta de jejum, que o Espírito gosta de oração, principalmente depois das 3 da madrugada, que o Espírito gosta de campanha de oração antes de congresso. Então o Espírito leva ao deserto da Judéia. Mais adiante, Satanás aparece. Satanás vai continuar perdendo pelo século dos séculos. Nem só de pão só adorarás ao Senhor, não tentarás ao Senhor. Vocês conhecem Mateus capítulo de número 4. Então
Satanás vaza. O Senhor Jesus volta. Olha aqui, obreiros lindos, vocês estão vendo que eu estou correndo? Então Paulo olha e vê que Jesus volta cheio da unção, como o Rômulo e o meu pastor estavam aqui, vocês volta cheio da unção e começa a separar os seus discípulos. E na separação dos seus discípulos, por onde Jesus passava, o câncer pulava para fora. Na separação dos seus discípulos, por onde Jesus passava, o usuário de crack era transformado em pregador do evangelho. Por onde Jesus passava, quem estava com a vida financeira falida era restaurada para a glória de Deus Pai. Paulo observa, obreiros, que por onde Jesus passava, casamento que estava destruído como o meu há quase 23 anos atrás, era restaurado como ele restaurou para a glória do Senhor. É aí que Paulo começa a observar e a perceber que a maioria da sociedade não está seguindo a Jesus, minha pastora, por aquilo que ele veio fazer aqui, mas por aquilo que ele está oferecendo aqui. Paulo abre a visão e, fazendo parte daquilo que chamamos de servos do Senhor, ceifeiros da última hora, Paulo vê que a mensagem de Jesus é diferente do que o povo quer. Aí ele vê os discípulos com o coração turbado, e João registra isso e diz: olha, vocês não podem ficar com o coração turbado. Credes em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Como assim, Senhor? Eu vou preparar lugar para que aonde eu esteja, vós estejais também. Aí Paulo diz: me conta essa história de um maranhense, o povo que me abençoa, de um maranhense que subiu uma figueira brava só para ver Jesus. Tá bom, Pedrão, conta, Pedrão, pastor Pedrão. Paulo foi assim, ele foi entrando e ele pensava que ele só dava cura, que ele só dava dinheiro, que ele só restaurava. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. Os fariseus, quando vê Jesus lá, diz: este aí se diz filho de Deus, mas entra para comer na casa de pecador. Glória a Deus que até hoje ele entra na casa de pecador. Aleluia, glória a Jesus. Segura o baiano paraense mais um pouquinho, Jesus. Eu já vou devolver o microfone. É aí que Jesus olha para todos eles e disse: hoje veio salvação a esta casa. O que é que o Senhor veio fazer aqui, Jesus? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Paulo observa que o verdadeiro, vou falar, Jesus, que o verdadeiro sentido do evangelho não é da casa a ninguém. Glória, ei Marcelão, não é dar dinheiro a ninguém. Eu vou aceitar Jesus, dar 10%, que é direito dele, e a minha vida financeira. Não. O evangelho é este: aquele que quiser seguir após mim. Está doente, mas canta. Está sem dinheiro, mas veste o melhor paletó que está no guarda-roupa. Está passando dificuldade no casamento, mas vai fazer campanha que eu vou mudar a história. Aquele que quiser seguir após mim, não é assim, porque apertada é e larga é. É aí que Paulo observa que ele morre, ressuscita, passa 40 dias e 40 noites entre os seus. Judas já não está mais entre os 11, entre os 12. Agora são 11 discípulos que estão atônicos e tristes com toda aquela situação, porque ainda não tomaram dimensão do objetivo do evangelho. É aí que Jesus aparece, passa 40 dias entre os seus. No capítulo 24 do evangelho de Lucas, versículo 48, 49 em diante, vai dizer que ele está num dos montes de Betânia. Ele chama os discípulos e diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Lucas diz que Jesus ascende aos céus e os discípulos ficam atônicos, olhando para o céu e dizendo: ele foi embora, ele foi embora, ele foi embora. Olha lá, minha irmã, ele foi. É preciso Deus enviar 2 anjos que vem. Da onde esse pastor? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que vem, querido pregador, vem diante dos discípulos e diz: ei, varões galileus, porque vocês estão tão atônicos, olhando para o céu, como se aquele que foi fosse não fosse voltar mais. Mas nós viemos aqui no dia 27 de maio de 2020
pequenos estão lá, glória. Mas o Cronos espanta 380, fica 120. O Pedro está 10 dias depois da ascensão de Cristo, 50 dias após a ressurreição, chamado de festa de Pentecostes, ou seja, culto de ação de graça para os judeus. Está no 10º dia, 50 dias após a ressurreição de Cristo, 10 dias após a ascensão. O Pedrão está olhando para os 129 dizendo: o que o Senhor falou por intermédio do profeta Joel vai se cumprir. O que é, Pedro? Lembra nós que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne, quando de repente veio do céu de som veemente. Os preguiçosos da oração, Pedro, Tiago, João, foram para o temporal. Vocês sabem o que aconteceu. 3.000 vidas se convertem ao evangelho. Pedro estão matando, arrancando a cabeça de pregador. Arrancaram quanta? 10. Deus levantou 1.000. Pedro, estão cortando a língua de dirigente de ciclo de oração. Cortaram quanto? 50. Deus levantou 50.000. Porque Deus não perde para ninguém. É todo mundo criatura, meu filho. Nem o anjo que era cheio de luz tem mais nada. Ele é maior, poderoso, soberano, não perde para ninguém. A igreja só obreiros lindos. A igreja começa a realizar prodígios e maravilhas. Por quê? Porque o que arde no coração dos discípulos não é casa. Não é status no Instagram. Não é seu pastoreio igreja sede, que é de Deus, ou seu pastoreio congregação com 5 crentes, que eu já pastoreei. Vamos lá, testemunha, peguei com 10, Jesus quis, deu 55. Não tem diferença. Deus está. Se está pregando o evangelho, Deus está. Não. O que arde no coração dos discípulos não é carro novo. O que arde no coração dos discípulos é: ele voltará, pode ser hoje. Tem um paralítico ali, levanta e anda. Ele voltará, pode ser hoje. Tem um cego ali, volta a enxergar. Não tem. E eles estão pregando, estão com lenço, e tem gente falando em línguas, variedade. E os crentes ficam assim, ó. E alguém diz: toma o vinho. Não, ninguém fica assim por causa do vinho. É porque é unção, é glória. Está vivendo igreja primitiva, como se Jesus fosse voltar hoje. Capítulo 2 de Atos, versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e milagres eram realizados. Todos os que criam iam sendo salvos. E o Senhor acrescentava. Sabe o que eles faziam? Repartiam seus bens de acordo, está na Bíblia aí, viu? Você sabe disso. Repartiam seu bem com a necessidade. Sabe o que é isso aqui, pastor Zacarias? Não é só o amor fraternal celestial, é o desprendimento das coisas da terra. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Minha pastora, só que tem uma coisa, isso vem do Éden. Os crentes começam a ficar, os crentes naquela época, impacientes, e vão, ó, a passos curtos, se distanciando do arrebatamento interior, da crença interior, e vivem só que ele vai voltar de boca. Igreja primitiva, e vivem que ele vai voltar só de boca. É aí que Paulo agora não está estudando, está fazendo parte. A coisa fica tão séria que Pedro precisa escrever 2 epístolas. E quando ele chega na segunda, no capítulo 3, ele diz: eu preciso vos escrever de novo. Está aí na Bíblia, jovem. Viu, pastores? O senhor sabe disso, pregadores. Eu preciso vos escrever de novo para vos exortar que nos últimos dias aparecerão escarnecedores, andando segundo a sua próprias concupiscência, andando e pregando aonde está a promessa
promessa da sua vida, porque desde que os pais dormiram, nada acontece, e a promessa da sua volta é loucura, não acontece. Aí Paulo observa Pedro pregando o que vocês cantaram, cheio da unção. Irmãos meus, não quero que vos ignoreis uma coisa: assim como foi nos dias de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, se davam sem casamento. Mas eu quero lembrar uma coisa para vocês: o Senhor não retarda a sua promessa, mas antes é longânimo. Eu vou lembrar mais a vocês, está na Bíblia: para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O dia do Senhor, versículo 10, virá como um ladrão. Não vai avisar, vai pegar de repente. Agora Paulo funda a igreja tessalônica, e os irmãos dos tessalonicenses perguntam: Paulo, cadê minha mamãe que foi jogada numa cova de leões pelo amor à palavra? Paulo, cadê meu filho que foi tocado fogo vivo numa fogueira porque não negou o cristianismo? Aonde eles estão? Paulo escreve esta epístola linda, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 3, diz: irmãos meus, não quero que sejais ignorantes como os demais que aí estão, acerca de que os já dormem. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim cremos que Ele voltará a trazer com eles aquele que já dormem. Porque vos digo mais, diz Paulo aos Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, com a voz do arcanjo, ao soar. Deixa eu abrir um parênteses. Marcelo, agora é Marcelão, meu amigo íntimo. Marcelão, meu lindo, obreiro do Senhor. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando eu aceitei Jesus, eu cheguei na igreja assim, ó, cheio de 51 e craque. Cheguei assim, sentei, o varão de lá de trás já desceu a revelação. As dirigentes de ciclo de oração começou a fazer esse negócio. Eu falei: meu Deus, estou na casa de macumba, eu vou sair dessa igreja. Mas uma coisa que mais me irritava era o barulho de glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas aquilo foi me trazendo uma paz, uma alegria, que o álcool foi saindo do alcoolismo de quase 11 anos da minha veia. A ânsia de vômito das drogas foi saindo. Eu desci pro banheiro para vomitar, desculpa o vocábulo. Por quê? Porque era glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Uma das coisas que eu acho mais lindo nas Assembleias de Deus é glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pastor Sandro, quando eu conheci Bíblia, minha querida irmã, eu li isso aqui e eu falei: ó, os que da Assembleia conhecem bem o arrebatamento. Vou repetir: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Glória a Deus e aleluia não é barulho, não é barulho, não é meu pastor presidente, meu vice, é barulho, não é meu pastorzão que me fez sentir Deus atrás dele do voar. Então olha isso aqui, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado. Olha aqui pra mim, até o arrebatamento da igreja vai ter barulho. Oh, glória! Mas é aí que Paulo continua dizendo: ao soar a última trombeta. Ai meu Deus, já vai dar 10, eu encerro agora. Ao soar a última trombeta, eu tenho que chegar lá no versículo 11, porque a trombeta soará e seremos arrebatados. Quando Paulo chega na cidade de Corinto, meu pastor, os irmãos perguntam: Paulo, como é que vai ser esse negócio? Explica para nós, Paulo, usando a Bíblia, como é que vai ser, Ismael, o arrebatamento lá na cidade de Corinto? Paulo escreve a primeira carta à cidade de Corinto, no seu capítulo 15, versículo 51, e afirma: eis vos digo mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Paulo está falando, irmã, vai ser rápido demais. Não vai dar tempo de correr na casa pastoral para pedir perdão. Não vai dar tempo de pegar o telefone para dizer: eu não ia com a sua cara. Não. Paulo está dizendo: no momento, no abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo de pedir perdão por estar assistindo o que não deve. Ai meu Deus, me segura. Alabandúria, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis. Depois nós seremos
Minha pastora, eu fui pregar no Maranhão há 2 anos atrás. São José do Ribamar, igreja X. Congresso de mocidade, quase 2.000 jovens. E quando acabou, uma jovem bela, aquela jovem disse, foi ver, pastor, o senhor está pegando? Não, eu tenho olhos e falo com o coração limpo. Aquela jovem bela falou, pastor, uma foto. Eu falei, um prazer. Aí quando ela encostou, ela colocou o papel na minha mão. Eu falei, pedido de oração, eu vou orar. Ela disse, não, meu telefone, quero falar com o senhor, eu vou no hotel mais tarde. Eu falei, não, que a senhorita tem para falar, fale aqui. Pastor, ela olhou para mim e disse, o senhor é muito ignorante. Eu falei, é melhor subir quadrado do que descer redondo. Cuidado, cuidado. Paulo está dizendo, se é um bom, vou falar, se é um bom marido na igreja, seja um bom marido em casa também. Se é uma boa esposa na igreja, se é uma boa filha na igreja, tem que ser na escola também. Se é um bom obreiro aqui, tem que ser no trabalho também. O que Paulo está dizendo é, ninguém sabe o dia e a hora em que a trombeta chora. Quando Paulo olha para a igreja de Roma, os irmãos de Roma estão assim, ó. Olha o texto. E as línguas estranhas, variedades. E o dom de discernimento do Espírito. E o dom da ciência da palavra. E os cegos que não estão enxergando mais. E os paralíticos que não andam mais. Pastor, o ano é 57 depois de Cristo. 57 a 59 aproximadamente depois de Cristo. Paulo olha para a igreja de Roma e diz, ei, acorda, acorda. Vocês estão falando da boca para fora que Jesus veio, mas é a igreja de Roma, viu? Mas já não oram mais de madrugada, já não frequentam mais a escola dominical como antes, porque quando vocês aceitaram, é a igreja de Roma, quando vocês aceitaram até evangelizar no domingo de tarde, vocês evangelizavam, vocês estão vivendo como se fosse passar a eternidade no culto de doutrina. Mas eu preciso encerrar, né? Porque eu dei a palavra. O fogo está descendo desse jeito que está aqui na rua Azusa. 2 suecos abrem a Bíblia, não me ressalto agora, mas está aqui no Velho Testamento, e vê o nome Pará e diz, que país é esse Pará? Na língua dele sueca, que país é esse Pará? Foram estudar o mapa, não é país, é capital. Tem embarcação para lá? Tem, para a capital do Belém. Então vamos lá. Vamos lá, vem o Daniel e o Buda. Qual é a conversa? Jesus voltará. E o carro? Ele dá, mas Jesus voltará. E a casa própria? Eu sonho com isso aqui na terra. Ele dá, mas Jesus voltará. Lá vem eles. Desembarcam em Belém. Entrei na trilha para encerrar e orar. Desembarcam em Belém. Onde é que tem uma igreja aqui? Os senhores sabem disso. Eu amo os irmãos da presbiteriana. Está filmando isso aí. São crentes até o tutano, mas está nos anéis da história. Correram para a presbiteriana. E o pastor está lá pregando. Meus irmãos, a qualquer momento Jesus voltará. E o Daniel, eita! Está expulso daqui. Aqui não pode essa meninice não. Correram para. Eu amo a Batista. Ah, como eu prego nas Batistas lá da minha querida São Paulo, lá em Belino Mataraja. Aí lá vem ele para Batista. Aí a missionária está lá, irmãos.
Jesus salva, cura, liberta. E o Daniel está expulso. Vamos congregar aonde? Lá vai uma irmã passando com um cabelo de coque. Lá vai a Celina. Podemos fazer um culto na casa da senhora? Com o maior prazer, nós vamos fazer uma assembleia nessas Assembleias de Deus do Brasil. O senhor tem quanto tempo de crente? Quanto tempo de crente? 42 a 43. Melhor ainda, que o senhor é pastor presidente, antes da oração lhe autorizo, se eu tiver com conversa fiada, a partir de agora. Nasce as Assembleias de Deus e a conversa é: Jesus abençoa financeiramente, mas não se prenda nas coisas da terra. Ele voltará. Ele voltará. O que eu vou falar, o Senhor fez parte, o Senhor fez parte, o Senhor fez parte, o Senhor fez parte. Eu tenho de lembrança, que eu trouxe do Goiás de lembrança. Tínhamos um sininho em cima do púlpito de madeira. E não tinha celular ainda. Celular é coisa boa. Eu uso para me abençoar muito. Todos os livros hoje que eu tenho estão lá. Mas, oh meu Deus do céu, deixa para lá esse negócio. Eu quero voltar aqui no campo de Altamira. Mas aí os irmãos chegavam na igreja e não botavam o joelho, não botavam a cara na cadeira, era o rosto do pó. Eu vi, viu pastor, em um livro de um pastor lá de São Paulo, que os irmãos chegavam a se deitar assim, dizer: batiza hoje, renova hoje, eu moro de casa própria, mas eu sei que o céu me aguarda. O senhor viveu isso, o senhor viveu isso. Diz a história, minha alma sangra. Diz a história que quando o pastor fazia isso aqui, ó, os obreiros do púlpito já levantavam assim, ó. As dirigentes do ciclo de oração nem lia a palavra, já levantavam assim, ó. As jovens já e fomos falando mais de gado do que do arrebatamento da igreja. Fomos falando mais de Bolsonaro e Lula. Quem é Lula diante de Deus? Quem é Bolsonaro diante de Deus? O Brasil não depende de nenhum dos dois. O Brasil ainda tem um dono. O Brasil ainda tem um rei. Cadê os cegos? Passamos a viver como se Jesus fosse voltar no nosso tempo. Há 17 anos eu prego por essa nação e eu orava agora de tarde. Deus diz: é essa mensagem, é essa mensagem. E Deus me lembrou, meu amigo pregador, companheiro de ministério, de uma promessa que eu fiz numa boca de fumo se ele mudasse a minha história. Eu disse para ele: se o Senhor me tirar o vício das drogas, eu vou pregar o Senhor, o que o Senhor quiser, de jegue, de avião, de helicóptero, eu vou pregar o que o Senhor quiser. E estudando a Bíblia, olhando o cenário do Brasil e do globo da terra, o mar está avisando, pai contra filho está avisando, pecado escondido dos altares está avisando, ciúmes está avisando, morte por causa de coisa fútil está avisando. O céu se rasgará, a trombeta tocará.
pessoa para eu encerrar. Pegue na mão de uma pessoa. Eu vou pegar na minha pastora porque eu tenho um carinho grande pela senhora. Pega na mão, olha que coisa linda, os obreiros aqui é o vice-presidente, só aqui mesmo é para mim. Olha nos olhos de alguém e diz: você não pode dormir. Não, você não disse lá atrás, diga, você não pode dormir. Diga aí, além de não poder dormir, não pode deixar ninguém dormir. Filho do meu pastor, a Bíblia diz de 10 virgens. A escatologia, a teologia que eu respeito tudo mais, diz que aqui não representa a noiva, que a noiva é a noiva, mas não é heresia. Quem prega dizendo que é a noiva 5 prudente não é heresia, porque eles diferem do original exegese. Mas diz que havia 5 prudentes, 5 loucos. O senhor sabia que o senhor não é nem a 5 loucas, nem a 5 prudentes? O senhor sabia? A senhora sabia que a senhora não é a 5 loucas, nem tão mesmo a 5 prudentes? Sabe por quê, meu Cristo? Pastor, porque todas, está no texto, pastor, todas, olha para alguém que está do seu lado, olha, eu sei que é profético, irmão, olha para alguém que está do seu lado, diga para ele, diga para ela, sabe quem você é? O anônimo do texto. Não, você não disse, diga de novo, sabe quem você é? O anônimo do texto. Não dormiu, nem deixou ninguém dormir. Pastor Santo, a paz do Senhor. Paz do Senhor não, vai. Como assim, pastor? Meus olhos se abriram. Sabe aquelas doutrinas do pastor Zacarias? Lembra? Não era para namorar atrás da igreja, dia de congresso era para ficar, nem que fosse na porta da igreja ouvindo a mensagem. Que não era para. Você lembra que ele dizia que não era para passar cheque sem fundo, para não olhar a saia que não era pertencente a mim? Você lembra para não assistir? Lembra dessa doutrina? Lembro. Tudo mentira. Como assim? Até hoje estou esperando Jesus voltar e não volta para ele. Que é isso, pastor? Jesus vem? Pode ser hoje? Vem nada. Pastor, vamos ali tomar um sorvete? E aí, conversamos melhor. Poderia ser outra coisa, né? Mas eu vou te dar ouvido por consideração à nossa amizade. Mas esse papo de Jesus vai voltar não cola. Tá bom, pastor? Tá bom, pastor. Mas vamos lá. Olhe pra cá. James. James? É James? forte, Deus, aleluia. Aleluia. Cheia de Deus. Cheia de Deus. Estou eu, Senhor, entrando na tua casa. Quebro eu o coração de pedra hoje e coloco o coração de carne lá. Conte os dias e a hora, porque não ficará de fora aquele que tu tem orado. Estou indo lá e trarei para a minha presença, diz o Senhor. Marcelo, eu não prego para ter mais agendas. Agenda é complemento do ministério. Por isso, quando você perguntou quanto é,
Lembra? Eu te disse, não tenho profissão, eu tenho chamada. Eu prego, cadê o paletó? Joga no chão, joga, ela tá suada. Pode jogar, joga. Eu prego por causa daquilo ali que eu creio. Irmãos, pode ser hoje. Sabe qual é a minha intenção? Alcançar o seu coração nessa noite e lhe dizer: se você não estiver mais orando como antes, volte a orar, porque a oração te fortalece. Se você não estiver jejuando como antes, volte a jejuar. Se está com mágoa no coração, arranca a mágoa do coração. Pode ser hoje. Pastor Zacarias, o senhor está vendo o SBT lá fora? A Record está lá fora? A Rede Globo está lá fora? Não vem. Mas um dia alguém vai ter que vir aqui e vai dizer: já fazem 4 horas que era para o culto começar, o pastor Zacarias não chegou, a mulher não chegou, os obreiros não chegou, a igreja. Vai chegar alguém! Vai chegar alguém! Infelizmente, para dizer: eu sei o que aconteceu. O que aconteceu? Pergunta o repórter. Esse povo foi arrebatado nas nuvens do céu. Não foi extraterrestre, não foi sequestro, mas foi o céu que se rasgou. Lamantúria, Camancho, que pequefaia, Tocomataraçu, que me comataraçé. Amantu, que me comataraçu, que este Amantúria. Está descendo um manto de glória. Não tem chave de fenda, não tem chave de casa, não tem chave de apartamento, não tem chave de carro. É chave de fenda para apertar parafuso escondido. Me levanto do meu trono nesta hora em favor da adoração que
porque está escrito: estamos acordados. Eu quero lhe pedir, Jesus, pela sua infinita misericórdia, eu também preciso. Aonde houver alguém que nunca falou em línguas, é hoje. Batiza ele ali, Jesus. Batiza ela ali, Jesus. Se for obreiro, se for jovem, não sei. Mas se ligar com o trono e estiver acordado, batiza, Jesus. Aonde houver duas mãos levantadas, e se houver um câncer alojado, esse câncer não voltará no corpo desse crente, porque está repreendido pelo poder do nome de Jesus. Essas dores nos ossos, essas dores de cabeça constante não voltarão, porque o Senhor escolheu essa noite para curar, para restaurar. Aonde houver tua mão levantada e um batizado com o Espírito Santo, renova com variedade de línguas agora. Meu Deus, se tu quiseres, entrega dons espirituais agora. Toda a ciência da palavra, toda interpretação de línguas, toda profecia, toda cura. Agora vai descer, 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 vai descer. Diz pra mim, pastor, eu vou te ver lá. Eu vou te ver lá. Eu vou te ver lá. Eu vou te ver lá, pastor. Eu vou te ver lá. Não é na 25 de março, não. Eu vou te ver lá. 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 Eu vou te ver no céu. Eu vou te ver no céu. Eu acredito.
debaixo dessa glória. Você que estava afastado, volta para Jesus hoje. Você que não é crente, eu vim em sua busca hoje. Aí fora não tem nada de bom para oferecer. A igreja tem tudo de bom. Até as lutas nos torna mais fortes. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Lembra? É hoje. Eu não sou maluco. Se eu fosse o pastor, olha quanto pregador. Jesus vem. Venha, meu amigo, venha, minha amiga. Depois desse grande acontecer. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Venha. Muitos crentes desanimados vão voltar, Você, meu amigo que está afastado, volte hoje. procurando o pastor As correntes se quebram. reconciliar. Os cadeados são despedaçados. Volte. Cadê você, minha amiga? Venha. Cadê você, jovem? Venha. Jesus vem. Eu preguei, fiz a minha parte. Onde está Cadê a primeira pessoa? Volte para Jesus hoje, volte. Jesus vem. Não resista à voz do Espírito Santo. Não resista à voz do Espírito Santo. Venha. Volte para Jesus, volte. Eu quero ter o prazer de orar por você. Cadê? Venha. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Venha. Venha, meu amigo, venha. Venha, isso, venha. Meu Deus, está vindo a primeira pessoa. Tem mais um que vai para o céu. Oh, rabata, camantula, séria. Pode vir, minha filha. Pode vir com a família. Tem mais pessoas para vir, tem mais pessoas para vir. Cadê a segunda pessoa? Tá aqui a segunda. Está voltando para Jesus também, coisa linda. Pastor, o Espírito Santo de Deus me diz aqui que o que saiu da boca de Romo se cumprirá dentro em breve. Um avivamento chega para Medicilândia, para Altamira, para Albarra. Nossas igrejas receberão maior quantidade de almas, de vidas nesses últimos tempos. Cadê a terceira pessoa? Eu preciso devolver o microfone. Venha, meu amigo. Jesus vem, pode ser hoje. Tem mais alguém? Eu vou orar por essas duas vidas. Estenda as mãos para cá. Amado Deus, aquela pessoa que está lá atrás, eu não vou lá buscar ela, mas que está lá atrás, que o teu Espírito Santo a convença, Senhor. Aquela irmã que fazia parte da igreja, traz ela, Jesus. Traz ela, Jesus. Eu vejo ela daqui, Pai, mas o Senhor vai lá, Jesus. Traz ela, está acabando. Traz ela, Jesus. O Espírito que revela está dizendo que te ama. Pastor, deixa eu ler uma carta para essa mulher. Leia, deixe Deus trabalhar. O Senhor mandou eu ler uma carta para ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça Ali, eu sei que tem mais. que o mar Isso mesmo. e que eu sei do que mostrar. Cadê a quarta pessoa? Olha te entregar. Volta, minha filha. Se eu der aqui, Esse tempo é necessário
pessoa, vem minha filha. Aleluia! Meu pastor tem mais 6 que vai morar no céu. Pronto, pastor. O que alimenta a minha alma é ver os crentes felizes, como eu vi. A 7ª. Vai vir a 7ª. Vai vir a 7ª. Estenda as mãos para cá. Ó Deus, quem é salvo e quem está acordado, está chorando como essa irmã aqui, como esse pastor aqui, como o pastor presente, como esse povo, nós estamos tão felizes, Jesus. Essa gota de suor minha é pouco para o saque, não chega nem a culpa. Não, me perdoa. O que o Senhor fez por nós é coisa grande, irmãos. E aqui estão 6 vidas de joelhos, Senhor, voltando para a tua presença e dizendo: eu te aceito, eu quero voltar, porque não quero ficar de fora do arrebatamento. É prova que a tua palavra não espanta, a tua palavra atrai quando é pregada verdadeiramente. E nós, a tua igreja, estendemos as nossas mãos em direção a essas 6 vidas e pedimos que as ricas bênçãos do céu estejam sobre a vida deles. Que essa igreja seja um canal nas tuas mãos ao lado do pastor e da pastora, para ajudá-los a caminhar para o céu. Os abençoa, os guarda e os fortalece, firme no propósito, que se a trombeta tocar ainda hoje, eles subirão conosco. Nós apresentamos essas 6 vidas no teu nome, em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus bem alto? Levanta ele aí, devolva agora, pastor. Levanta aqui. Olha aqui.